Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos hoje estudar as Sagradas Letras no que se refere ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus ou apenas uma força ativa? Alguns grupos negam a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. E no material publicado pelas Testemunhas de Jeová, cujo título é Deve-se Crer na Trindade, encontramos a seguinte definição acerca do Espírito Santo de Deus. O uso que a Bíblia faz de Espírito Santo, note que em caixa baixa, iniciais minúsculas, Espírito Santo. Então, o uso que a Bíblia faz de Espírito Santo indica que se trata de uma força controlada que Jeová Deus usa para realizar uma variedade de propósitos. Até certo ponto, pode ser comparada com a eletricidade, uma força que pode ser adaptada para realizar grande variedade de operações. Então fica claro que as Testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo seja uma pessoa e que seja Deus. Sabemos que muitos cristãos creem na Trindade, que é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já Testemunhas de Jeová e alguns outros grupos negam que o Espírito Santo seja até mesmo uma pessoa, rebaixando o Espírito Santo a uma condição de uma força ativa, como se fosse a energia elétrica. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, pois ela não mente. Na dúvida, fique sempre com as Sagradas Escrituras. Não deixe que ninguém engane você. Examine a palavra de Deus, peça que o Senhor abra o seu entendimento, não seja pego por heresias, por doutrinas equivocadas, errôneas, por deturpações da palavra de Deus. A Bíblia é clara no que concerne ao Espírito Santo. Ela afirma que o Espírito Santo fala, ele tem voz. Veja o que está escrito em Atos, no capítulo 8 e versículo 29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Isso mesmo, o Espírito Santo disse algo, ele falou algo. O Espírito Santo fala. Uma força ativa não pode falar. A eletricidade não fala, já o Espírito Santo fala. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa divina. O Espírito Santo pode até ficar triste. Você já viu a energia elétrica triste? Você já viu o vento triste? Não é possível, mas o Espírito Santo pode se entristecer. Confira em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo pode ser entristecido. Somente alguém que tenha personalidade pode ser entristecido. Uma força ativa, apenas uma força propulsora de Deus, não teria a capacidade de se entristecer. Então a Bíblia mais uma vez mostrando que o Espírito Santo é sim uma pessoa e que as Testemunhas de Jeová e outros que negam a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo estão divulgando uma doutrina antibíblica, uma doutrina perigosa que fere a verdade, que fere a palavra de Deus. Somente a verdade liberta. A mentira escraviza, a falta de conhecimento gera destruição. Então seja afirmado você na verdade, que é a palavra do próprio Deus. O Espírito Santo, a ele pode se mentir. Isso mesmo, você nunca viu alguém mentir para a energia elétrica, para uma força ativa, uma força da natureza, qualquer outra força. Mas ao Espírito Santo pode-se mentir. Como Ananias e Safira, um casal que mentiu ao Espírito Santo, e você encontra em Atos no capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Olha só, então, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E o Espírito Santo tem um papel muito importante para todos nós. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas e limitações. Ele também intercede por nós. Mais uma vez, a palavra de Deus mostrando que o Espírito Santo é sim uma pessoa com autonomia, com poder de ação, que toma decisões e que, no caso que nós vamos ler, faz muita coisa em prol daqueles que servem a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só que profundo, hein? O Espírito Santo nos ajuda e intercede por nós. É sim uma pessoa. A tentativa frustrada de alguns grupos de rebaixar o Espírito Santo não encontra respaldo bíblico. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala, intercede por nós, nos consola, ele fica triste. O Espírito Santo tem um comportamento pessoal, ele é Deus, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a trindade que é apresentada pelas Sagradas Escrituras. E também nós vemos que o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos ajuda a lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha quanta coisa boa. O Espírito Santo nos consola, nos ensina e nos faz lembrar. Será que a energia elétrica teria tal capacidade de consolar alguém no momento de dor, de nos fazer lembrar coisas, de nos ensinar? É somente alguém que tenha uma capacidade intelectual, que tenha a personalidade como o Espírito Santo de Deus tem. E a palavra é muito clara sobre isso. O Espírito Santo de Deus tem opinião própria, ele tem decisões, ele tem ações, atitudes autônomas. Confira Atos no capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Você viu que o Espírito Santo decidiu sobre algo, não colocar mais encargos nas pessoas ali que estavam seguindo o Evangelho. O Espírito Santo, ele se posicionou, ele tomou decisões. O Espírito Santo agiu com autonomia. O Espírito Santo tem opinião própria, tem vontade, ele tem um parecer sobre as coisas, diferentemente de uma força ativa. Uma força ativa não tem vida, uma força ativa não tem intelecto, não tem cérebro, não tem vontade, não toma decisões. Uma força ativa não fala, não se entristece. Uma força ativa não é capaz de agir como se fosse uma pessoa. E o Espírito Santo age com a sua intelectualidade, com a sua pessoalidade. Ele age de forma a tomar as decisões, a decidir, a ter atitudes. E o Espírito Santo também, ele impediu, certa feita, alguns cristãos de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, mais uma vez, o Espírito Santo agindo, tomando decisões, tendo opinião própria. Em Atos, no capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso mesmo, o Espírito Santo impedindo. O Espírito Santo decidiu que aquele não era o momento de anunciar a palavra naquela localidade. O Espírito Santo entendeu, compreendeu
que em outra oportunidade seria mais adequado levar a palavra para a Ásia. Então o Espírito Santo teve a sua autonomia para tomar decisões, para decidir, para fazer o que convinha, o que era correto. Somente alguém com pessoalidade teria tal capacidade. O Espírito Santo, mais uma vez, a Bíblia sendo enfática, destacando a característica pessoal do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos ajuda, mas não entristeça o Espírito Santo. Não peque contra o Espírito Santo. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, tudo isso é muito grave. Então, não rejeite, não diminua, não tente rebaixar o Espírito Santo, que é uma pessoa e uma pessoa divina, não tente rebaixá-lo ao nível de uma mera força ativa, como se fosse eletricidade, a definição dada pelas testemunhas de Jeová. Uma definição mentirosa, herética, uma definição diabólica, que tenta descaracterizar a natureza do Espírito Santo, sua natureza tanto pessoal como divina, tenta rebaixá-lo ao nível de uma mera força ativa. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, sim, uma pessoa divina, uma pessoa da Santíssima Trindade. Não peque, não blasfeme contra ele, isso é muito sério. O Senhor Jesus advertiu em Mateus capítulo 12, versículo 31, está escrito: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Muito bem, então o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, que você possa ser convencido por ele, que ele possa te consolar, te acompanhar todos os dias, pois o Senhor Jesus cumpriu o seu ministério terreno e foi para o Pai, e o Espírito Santo foi enviado à terra como outro consolador, que nos ajuda, nos ensina, nos faz lembrar. E é muito importante que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, pois a palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a pessoa é batizada nas águas, é um simbolismo pelo sepultamento da velha vida do homem pecador e o seu novo nascimento em Cristo Jesus. E o batismo cristão deve ser em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, como ensinou o Senhor Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é em nome da Santíssima Trindade. Mateus 28, 19. Batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz que são três os que testificam no céu, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra é o Senhor Jesus, o Verbo, a palavra, e o Espírito Santo. E estes três são um: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas que compõem a divindade, a Trindade, que agem em comunhão, em harmonia, os três que criaram todas as coisas. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele disse no plural. Ali estavam reunidos Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja com você. Não rejeite o Espírito Santo. Não rebaixe o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que fala, uma pessoa que toma decisões, que tem vontade própria, que age com autonomia, é uma pessoa que nos ajuda a lembrar, que nos convence do pecado, é uma pessoa que intercede por nós, tem opinião própria. O Espírito Santo de Deus está conosco. Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus continue a iluminar o seu entendimento e dar sabedoria a você. Que o Altíssimo te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.